Senhores e senhoras, muito boa tarde. Retomando a programação deste simpósio em comemoração aos 120 anos do Instituto Pasteur, daremos início à terceira mesa técnica sob o tema Raiva Humana e a Interação com Animais Silvestres. Convidamos como mediadora a doutora Alda Maria da Cruz, graduada em Medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques em 1986, mestre em 1993 e doutora em 1999 em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. É especialista em doenças infecciosas e parasitárias, tendo cursado residência médica no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. É pesquisadora em saúde pública do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Médicas do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Convidamos a médica Ludmila Ferraz de Santana, médica veterinária pela Escola de Veterinária da UFMG, com especialização em saúde pública e educação, especialista em políticas públicas e gestão da saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Convidamos a doutora Silene Manrique Rocha. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Mato Grosso em 1999, mestrado em Saúde Animal pela Universidade de Brasília em 2014. Atualmente é consultora técnica da OPAS-OMS, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasil e doutoranda em Saúde Animal pela Universidade de Brasília. Convidamos o mestre Alexander Vargas. Possui graduação em Medicina Veterinária pela UFG em 1997, especialização em higiene e inspeção de produtos de origem animal em 2012, especialização em programa de treinamento em epidemiologia aplicada ao serviço do SUS 2014 a 2016, mestre em saúde coletiva pela UNB 2016 a 2018 e doutorando em ciências animais pela UNB desde 2021. É servidor público federal como analista técnico de políticas sociais, lotado no Ministério da Saúde. Convidamos a senhora Amanda de Souza Rodrigues, enfermeira pela Faculdade Integrada do Tapajós, com 12 anos de experiência e atuação com povos indígenas e população ribeirinha. Atualmente compõe o corpo técnico da Coordenação Geral de Incorporação Científica e Imunização do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis. Lembramos a todos que as perguntas deverão ser feitas por escrito. A palavra está com a doutora Alda Maria da Cruz. Obrigada. Bom, hoje temos aqui uma mesa bastante rica. Obviamente, né, predominando os médicos veterinários, mas temos eu e a Amanda aqui, né, Amanda, para a gente poder balancear essa discussão, né? Então, acho que vai ficar bem rico. O tema é muito relevante. Temos aqui quatro apresentações, né, que versam sobre a investigação do surto, né, em indígenas, né? Esse é um tema bem atual, né? Então, a gente pensar como é que isso está acontecendo nessas populações é um motivo de muita preocupação. A Silene também vai nos falar sobre a questão dos animais silvestres, né, os sagris e os canídeos selvagens.
o Alexander com um tema muito, muito bacana, que é esse trabalho que eles vêm fazendo nas populações ribeirinhas. Então, a gente vai ter oportunidade de discutir essas ações da pré-exposição, como que isso vem sendo operacionalizado, não só ele, mas também a Amanda vai mostrar como essa pré-exposição está sendo, quais são as experiências exitosas da Operação Gota. Então, vamos iniciar. Vou pedir para que a Ludmila, então, inicie a sua apresentação. A gente tem em torno de 15 e 20 minutos, né, para que a gente possa aproveitar o tempo depois com as nossas discussões, e eu vou te avisar quando estiver faltando 5 minutos. Tá bom? Ou ela avisa, né? Tem alguém que está comandando. Ela lá que vai fazer esse papel assim mais. Muito obrigada, Alda. Pessoal, obrigada pelo convite. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a investigação do surto de raiva em indígenas Machacali, no Nordeste, né, eles ficam no Nordeste, em aldeias no Nordeste de Minas Gerais, ali fronteiriço com a Bahia. A gente vai falar num contexto de 2022, foram os nossos 4 casos, né, envolvendo crianças indígenas. E encontramos várias barreiras que eu vou tentar detalhar bem sucintamente ao longo da apresentação. Então, a gente em Minas ainda tem casos isolados da doença de forma acidental, de forma ocasional, né? A gente tem um trabalho muito parceiro com a agricultura, mas aqui o nosso colega Jomar não me deixa mentir, a gente ainda tem muita resistência de produtores rurais, tanto para vacinar quanto para procurar o serviço de saúde diante da ocorrência de um acidente, uma exposição. Eles têm muita resistência, eles acham que não, é só um arranhão, a mordedura foi superficial, né? Então, assim, tem N justificativas que a gente colhe durante a investigação epidemiológica. E, infelizmente, né, foi o que aconteceu, por exemplo, no nosso caso em 2023, né, Jomar? Mas, nesse caso, especificamente, durante toda a investigação contextualizada, com N instituições envolvidas, muito provavelmente, né, eu vou apresentar nas conclusões, a gente estava lidando com uma questão de morcegos não hematófagos durante uma exposição acidental dessas crianças em seu contexto cultural de brincadeiras. Tá? Então, o nosso último caso, antes de 2022, havia sido um produtor rural também em Rio Casca, em 2012. Né? Ele foi tirar um morcego do dorso de um bezerro, o morcego agrediu e ele não procurou atendimento, mas nos deparamos com uma situação assim em 2022. Um domingo à noite, nós recebemos, através do CIEVES estadual, uma ligação desesperada de um médico da UPA Teófilo Otoni, que nem é um serviço de saúde referenciado para essa população. Mas a criança já chegou bastante grave, né? Ela já apresentava um quadro muito grave, porque a gente ainda tinha que lidar com a questão cultural, quando acontece, são crianças que têm são indivíduos que vivem um contexto de vulnerabilidade social. Então, já a maioria das crianças apresenta, né, o abdômen globoso, parasitoses, né, infecções intestinais. E aí, normalmente, como é uma comunidade aldeada, raramente eles vão direto no serviço de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena. Eles levam no curador, vão fazer orações, né? E aí a gente perde tempo, né? Assim, infelizmente, já manifestando sintoma, a sintomatologia exacerbada. E essa criança do sexo masculino, 12 anos, deu entrada na UPA com um quadro bem atípico, né? Ele apresentava febre. Ele estava agitado, mas ele tinha inapetência, dor local, tinha dificuldade respiratória. E aí ele apresentava uma ferida no lábio, quando o doutor perguntou, mas o que seria? Né? E aí a gente encontrou o primeiro entrave. Os nossos profissionais de saúde, que não referenciam a comunidade
em questão, encontraram o primeiro entrave, a barreira linguística. Eles têm uma língua própria dos Machacali, né? E aí a gente tinha que depender. Normalmente eles transitam no município com alguém do DICEI, que através do polo base, né? Que eu vou explicar um pouquinho depois. E aí, com um intérprete, que eles também não falam perfeitamente a língua, né? Mas eles estão ali no dia a dia com os índios. Eles foram entendendo que aquela mordedura no lábio superior tinha sido uma agressão por um morcego. E aí ele já entrou em contato com o CIEVS estadual, e o CIEVS, já preocupado com a possibilidade, a sintomatologia caminhando para ficar característica, mas ainda não característica, muito sangramento nasal, oral, não tão característico. Mas aí a gente caminhou levando como um caso suspeito, né? Caminhou quando começa a ter uma sintomatologia neurológica e o vínculo, principalmente, aí os profissionais costumam desconfiar mais. Então, a gente já teve, de imediato, a mídia na UPA de Teófilo Otoni, querendo saber casos de raiva na comunidade Machacali, porque como ela é a segunda população indígena, é a segunda maior população aldeada de Minas Gerais. Tá? Então, digamos assim, não é questão de ser místico, mas a comunidade, em geral, tem muita curiosidade sobre os hábitos, a cultura, a língua. Então, chegou-se, né, chegou no ouvido da imprensa que havia um caso suspeito de raiva, aliás, um caso de raiva na UPA de Teófilo Otoni. Então, o diretor do hospital deu a entrevista de um jeito, o CIEVS estadual, quando foi abordado pela nossa comunicação social, falou de um jeito, nada naquele momento foi alinhado, tudo parou na imprensa num primeiro momento, de qualquer forma, né? E aí a gente foi tentando ligar os pontinhos e tentar delinear ali, organizar os passos que levariam, na verdade, a gente entender tudo o que estava acontecendo. Né? Então, aqui, só para ilustrar, pontinho, aquele coloridinho ali vermelho, onde eles ficam, né? Fronteiriço ali a Bahia, entre dois rios importantes, mas no nordeste do estado. Então, relato de casos. Ele fica entre a semana epidemiológica 13 a 21. A localidade são cinco grupos base, foi no polo base do Pradinho, envolvia a etnia Machacali, que fica distribuída entre 4 municípios da Superintendência Regional de Teófilo Otoni, que é Santa Helena de Minas, Ladainha, Teófilo Otoni e Bertópolis. No caso, o polo base do Pradinho está todo dentro do município de Bertópolis. Né? Então, aí a gente já tinha Secretaria Municipal envolvida, Ministério envolvido, né? O doutor Wagner dando um super apoio para os nossos médicos do CIEVS, né? O meu agradecimento imenso sempre. Para a gente tentar alinhar e sensibilizar como que ia ser feita a abordagem junto ao serviço de saúde que referenciava aquela população. Então, a gente teve 6 notificações envolvendo essa ocorrência e 4 casos confirmados, infelizmente, os 4 óbitos, e 2 casos descartados. Ali as figuras só representando, né, o risco exponencial das crianças a contrair doenças de origem zoonótica. Elas brincam muito juntas, né? Ali está de dia, mas também ao anoitecer, em córregos insalubres, o esgotamento sanitário não existe. Eles têm, a gente viu, né, Silene, água. Eles têm abastecimento de água em torneiras coletivas, né? A residência típica Machacali não é propícia a ter um esgotamento sanitário, a gente sabe disso. Mais de 85% da população mora em casas de barro, né? Aquelas famílias que têm casas de alvenaria são são machacalis considerados mais abastados, né? E ali, só para ilustrar, entre uma aldeia e outra, né, as crianças percorrem ali aquela área desmatada, ao em volta tem uma área rochosa, com vales de minério, né, sendo explorados. Então, as crianças percorrem ali, é muito fácil para elas percorrer, às vezes, 5, 10 quilômetros. A gente ouviu muito do DICEI, assim, eles são muito nômades, que foi outra preocupação quando a gente fez todo o plano de vacinação, a força-tarefa da vacinação junto ao DICEI, que encabeçou muito bem executado, diga-se de passagem, né? Porque a gente tinha que programar doses de pré-exposição.
e com eles a gente não pode muito falar em programar. Eles têm uma questão de temporalidade que eles não lidam muito bem. Tanto é que vocês vão perceber que a data de exposição referida ela não nos ajudou em relação à investigação. Ficou um período de incubação curtíssimo. Então, pessoal, só para dar uma situada em relação a eles, para vocês entenderem um pouquinho de como que foi conduzida a nossa investigação a N mãos lá dentro, né? Eu estou aqui só sendo uma voz, representando todos os atores que estiveram ativamente participando. E pelo fato do município estar referenciado ao meu estado, né? Então, desses 4 casos, 2 possuíam vínculo, um que tinha a exposição referida de agressão na mordida do lábio e o outro no cotovelo, mas os outros 2 não. Então, muito provavelmente, por isso que a gente fala que foi uma forma acidental, porque a gente esteve lá dentro, com autorização, obviamente, acompanhado de lideranças, e a gente pode perceber, pelo tipo de relação social das crianças, que muito provavelmente foi isso que aconteceu, né? Manipulação indevida, acidental. Então, como eu disse, eles compõem a segunda maior população aldeada. A população é em torno de 2.500 pessoas, equilibradamente distribuídas entre homens e mulheres, né? Mas chama atenção, mais de 50% são de indivíduos até 14 anos. É uma população extremamente jovem. Apenas 3% deles, desses 2.500, têm acima de 50 anos ou mais. Tá? Num território, nesses 4 municípios que eu citei, mineiros, de 5.000 hectares ao nordeste do estado. Esbarramos em tradições culturais na investigação? Sim, esbarramos. A coleta do folículo, né, a coleta do folículo a do soro foi fácil, da saliva, do líquor e do folículo foi um pouquinho problemático, porque eles têm na cultura que é uma forma de invadir corpos, e se eu invado o corpo, a pessoa não tem a alma indo para o céu. Então, foi um trabalho de formiguinha, né? Entrar em contato com o Pasteur, vamos ficar só na saliva, vamos ficar só no soro, como que nós vamos fazer? Não, vamos tentar. Ai, não, eles não querem autorizar. Como é que a gente vai fazer? Acabou que a gente conseguiu, depois eu fiquei sabendo pelo DICEI que foi uma tristeza, né? A questão que eles têm um velório próprio, uma forma de homenagear os seus entes mortos diferenciada, e quando eles viram essas cicatrizes, não foi muito bem recebido, né? Então, a gente esbarrou nessa questão, porque a gente tinha que investigar os outros casos, e eles estavam enterrando os primeiros mortos. Eles queriam respeito ao período de luto, a gente não estava dando o devido respeito ao período de luto. E como é que a gente ia fazer? A gente tinha que conversar através de lideranças, a vontade era da gente chegar e conversar, né? A gente não tinha autorização intra-aldeia para abordar de uma forma aleatória. A gente tinha que saber a quem se direcionar, normalmente um homem eleito ali pela comunidade, para aquele núcleo familiar, como o porta-voz. Né? Era um fator dificultador, porque a gente estava lá de dia, e durante o dia os homens ou estão trabalhando nas lavouras que eles fazem ao redor, ou então, infelizmente, pela questão de vulnerabilidade social, eles têm muito comprometimento com drogas e álcool. Então, às vezes, eles estão sem a consciência para conversar com a gente, estão caídos, e a gente não pode mexer com eles. Então, a gente enfrentou todos esses pormenores, mas a N mãos, como eu digo, a gente conseguiu uma investigação muito bem sucedida. A tradição cultural também de não se falar sobre mortos, né? Eles foram bem claros em dizer que, quando uma pessoa morre naquela casa, naquela residência, não se fala sobre ele, principalmente no período, né, ao anoitecer, porque senão essa alma ela não tem o descanso devido. Eles têm receio da alma ficar peregrinando, então eles destroem aquela casa e constroem outro lugar. Então, a gente não teve a casa, por exemplo, do primeiro caso, né, para a gente poder entrar, investigar, pormenorizar, porque a casa já estava no chão quando a gente chegou lá, né, completamente destruída. E aí a gente teve esse fator dificultador também, né?
A questão da religião, a religião deles é baseada, né, nos espíritos Yami e nos rituais Yamishu, o principal sendo aquele Yamishu Chunin, que é o ritual do morcego. Quando a gente ouviu isso, a gente pensou, nossa, eles pegam o morcego, o que será esse ritual do morcego? E a gente ainda tinha um outro agravante. A gente estava próximo ao dia 19 de abril, que é os dias eternos de comemorações deles, durante uma semana do Dia do Índio. Então, eles tinham várias comemorações, dentre elas o ritual do Chunin, do Yamishu Chunin, né? E depois, posteriormente, a gente descobriu que não envolve o morcego materialmente falando, né? E sim algo místico, algo mais espiritual. Então, a religião deles baseia-se, então, na questão espiritual com os rituais, povo Machacali, povo do canto, né? Esse povo, a questão daquele momento do canto, eles simbolizam como a união, a junção do mundo espiritual e do mundo terreno. Então, ali eles fazem todas as comemorações para que as coisas fluam com harmonia, né? Eles têm essa questão da crença, dos seus hábitos culturais muito enraizados. Diga-se de passagem, o Dissei me colocou para a gente uma situação que eu achei incrível. Eles colocam, né? Mesmo com a influência da civilização externa há mais de 270 anos, eles mantiveram, né, tanto a língua quanto a cultura intactas. E visitando lá dentro, a gente via que eles permanecem com caracteristicamente tribais. Né? Então, isso para a gente foi uma questão de muita admiração, assim, porque é uma questão que, para nós, assim, né, Silene, por ser o primeiro surto registrado, era tudo muito novidade. Né? No município, como eu disse para vocês, são 5 polos grupo, a gente tem um equilíbrio entre os sexos, a idade eu já falei, a gente tem uma situação muito particular que a gente percebe crianças cuidando de crianças. Né? Então, a relação social ela é muito assim, a criança maiorzinha cuida da menor. Então, a gente não tem como conversar com uma criança para ela informar o que aconteceu com outra criança. Então, a gente tem que se basear no que um primo disse, no que um pai disse, mas eles não têm essa questão de tempo muito bem definida. Então, a gente realmente não conseguiu bater o martelo em datas de exposição. A gente tem tudo muito referido. Né? Aqui, só para chamar a atenção, a gente teve que sensibilizar, dar uma sensibilizada na definição de caso suspeito. Então, para aqueles serviços de saúde, né, que a gente alinhou com o Ministério da Saúde, com a Superintendência Regional, que iriam atender aquela população, a gente colocou como definição de caso suspeito essa. Seria o residente comunidade, situado em qualquer desses 4 municípios, com um quadro clínico específico, né, e que tivesse histórico de contato com animal suspeito e, neste caso, ou contato de um caso confirmado. Né? O 4º caso, que iniciou sintomas praticamente um mês depois daquela temporalidade dos 3 casos, a gente mais desconfiou também pela questão de ser parente do 2º caso e pela questão de estar todo mundo junto e misturado ali na relação social infantil. Aqui é só um resuminho do que eu vou apresentar da linha temporal seguinte, do que foi comum nas características clínicas e epidemiológicas desses 4 casos. Então, foram entre as semanas, né, 13 e 21, entre 4 de abril a 13 de junho, com o maior número na semana epidemiológica 14, né, o último caso com início de sintomas mais de um mês depois do penúltimo caso. Todos os casos residiam em aldeias, 2 do sexo masculino e 2 do feminino, média de idade de 8,5, com idade variando entre 4 e 12 anos. Data de exposição é imprecisa, eles batem na tecla de 26 do 3 a 1 do 4, mas o primeiro caso começou a apresentar sintomas em 2 do 4, então a gente sabe que é uma data referenciada não muito confiável, que o intervalo entre os primeiros sinais clínicos e óbitos variou de 2 a 24 dias. Aqui, acho que tanto o doutor Francisco Edilson quanto o doutor Marco já tinham colocado, porque o 2º caso, pela questão de todo mundo estar sensibilizado com o primeiro, de ter tido contato com o primeiro, a gente já pegou nos pródromos da doença, então foi transferido para o hospital de referência, iniciou o protocolo de tratamento, então a sobrevida foi
diferenciado, foi maior, né? E aí a gente continuou, suspeitando que a exposição ao vírus da raiva fosse por meio do contato com o morcego num evento único. O quadro deles apresentado seria incomum: febre, desconforto respiratório, cefaleia, dor abdominal, sinais neurológicos, paresia, paralisia, convulsão, disfagia, desorientação, todos sinais assim que teoricamente característicos, mas o que chamou mais atenção nesses casos foi a forma da porta de entrada, que às vezes era uma UBS. Muito sangue, oral, nasal, diarreia sanguinolenta, o que fez com que aquele serviço que já atendia essa comunidade indígena suspeitasse das principais afecções que acometem aquela população. Afecções do perinatal, né, respiratórias, infecto-parasitárias. E como já disseram aqui anteriormente, todos com evolução a óbito. Aqui só um resumo. Né? Então, a gente teve a exposição referida de 26 de março a 1/4, o início de sintomas do primeiro caso até a sua morte, 2 dias, o segundo caso, 24 dias. O segundo caso, pessoal, eu queria chamar a atenção. Como já tinha sensibilização do primeiro, foi transferido rapidamente, a gente teve o apoio do governador com a disponibilização de uma aeronave, que ficou praticamente por conta da investigação desse surto, uma aeronave, não, um helicóptero, né? E aí essa criança, ela chegou a ser internada no Hospital Infantil João Paulo II, e ela foi direto para a UTI, mas ela vinha apresentando uma melhora significativa. Isso que chamou a atenção da gente. Ela estava para receber alta para voltar para a aldeia, porque a pressão estava muito grande, porque as mães ficam com muito receio de largar a aldeia. Então, muitas dessas crianças vieram transferidas para Belo Horizonte com uma prima que também era criança, com um irmão que também era criança, porque os pais tinham muito medo de deixar o núcleo familiar e sair daquela questão cultural deles. Então, essa criança estava quase ganhando alta quando ela começou. Um médico no Hospital Infantil João Paulo II começou a perceber que ela estava tendo picos febris e evoluindo com alguma desautonomia. Então, ela foi transferida para um local, que foi o João 23, na nossa área de clínicas, que conseguiu fazer um isolamento adequado, e aí, infelizmente, ela foi evoluindo desfavoravelmente, e ela... mesmo com os primeiros resultados negativos, ai meu Deus, deixa eu correr que eu só tenho 5 minutos. Mesmo com os primeiros resultados negativos, os médicos mantiveram a suspeita. Então, o Ministério autorizou que fosse iniciado o tratamento. Essa criança, mesmo com os primeiros negativos, em 14 de abril, ela iniciou o tratamento e o positivo dela veio posteriormente em 19 de abril, na segunda bateria. Né? Após a gente incomodar muito o paciente, nossa, só não dava nem descanso, né? E aí o terceiro caso, pessoal, não tinha vínculo, mas tinha histórico, né? A gente sabia que os núcleos ali, as aldeias eram próximas. A gente já desconfiou, apesar de que a hipótese diagnóstica na porta de entrada, foi uma enteroinfecção, mas aí ele já evoluiu muito, com um prognóstico muito ruim, e veio a óbito, né, rapidamente. Já no dia 17 de abril mesmo, tendo iniciado sintomas no dia 13. E aí, quando a gente estava assim, tentando entender aquela loucura toda, passou-se praticamente quase o mês de maio todo, a gente teve uma criança, a menorzinha, uma menina, que deu entrada no hospital de Machacalis. A etnia é Machacali, tá, pessoal? Com X. E o município lá da região, que faz o primeiro atendimento deles, que é o Hospital Curadars, é Machacalis, com CH e C depois, só para dar uma diferenciada, porque eu li alguns artigos assim que faziam um pouquinho dessa confusão. E aí foi também um indivíduo, uma criança que foi evoluindo desfavorável, teve a partir do momento da porta de entrada do serviço de saúde, houve uma suspeição rápida, chegou transferida de helicóptero para Belo Horizonte, mas em 1 hora veio a óbito. Né? Quando os médicos estavam traçando ali, tinham acabado de perder a primeira, que é a primeira do tratamento, né? Que é o nosso segundo caso. A primeira que iniciou o tratamento, que a gente achava que ela ia evoluir bem, aí ela abriu o protocolo de morte encefálica, né? Com a ausência de reflexo do tronco cerebral. Então, as hipóteses, que aqui eu quero frisar, né, que foi uma ajuda
significativa, que eu vou pontuar aqui, da equipe de campo do EPSUS, né, que esteve com a gente durante todo o momento. Acho que eles só não pegaram o 4º caso, por isso que, às vezes, tem essa confusão de foram 3 ou 4, mas eles ajudaram demais e a gente concordou, né, a nossa conduta foi toda, nosso raciocínio foi todo em cima, realmente, do que a gente discutiu em loco e, posteriormente, durante as avaliações das entrevistas. Exposição da criança através de contato com algum morcego pode ter sido o foco inicial. Hábito de vida ou cultura que possivelmente expusesse essa população ao maior risco de contrair raiva humana. Aqui é uma foto de um vídeo que uma das meninas do EPSUS fez, que eu achei muito interessante. Ali é onde eles fazem a comida deles, na madeira, na panela, e o cachorrinho comendo. Isso aqui é só um vídeo. Né? Então, os cachorrinhos comem junto com eles, é tudo muito junto e misturado mesmo, né, Sil? E aí, a criança, o contato deles com os animais são animais também bastante judiados, né? Tem bastante parasitose, eles não têm um bom estado geral. Ai, peraí, está acabando. Aqui, só para dizer que o diagnóstico foi através do Laboratório de Referência Nacional, né? A gente teve, sim, a coleta das amostras de folículo piloso, saliva, líquor, todos de soro de quem ainda não tinha tomado nenhuma dose de vacina. Não de todos, porque realmente alguns pais proibiram, não podia fazer cicatriz em corpo, né, Andréa? Não podia. E aí, o que a gente conseguiu foi realmente, principalmente um PCR detectável para folículo piloso e saliva. Aqui, né, todo um trabalho, aqui eu chamo a atenção, uma foto que o nosso amigo Jomar me passou, que eu achei muito interessante, porque assim que eles tiveram o alerta da saúde, eles foram a campo e ali eles participaram de um ritual para ter permissão para vistoriar os abrigos. Né? Então, a gente ainda tem que respeitar, sim, a cultura, porque é a forma deles deixarem a gente adentrar o território deles. Então, aqui a gente tem praticamente todos os envolvidos, os setores que nos ajudaram imensamente, né? Representando, eu acho que é a foto que mais representa o nosso trabalho interinstitucional mesmo. Aqui, só algumas pontuações de atividades de educação em saúde que o DICEI ficou de produzir na língua voltada ao povo machacali, né? Através de colaboradores externos. Aqui foi a celebração do Dia do Índio, aqui embaixo, que elas participaram para comprovar que não tinha realmente a manipulação do morcego no ritual do Yamichuchunim. Né? Aqui, uma foto extraída de um vídeo educativo de uma liderança que tem credibilidade junto aos indivíduos da aldeia. Ali no cantinho, acho que é até a Margarete, né? Ela também... Ela foi bastante participativa. Aqui no meio, uma fotinho do nosso amigo da agricultura também, das palestras que ele andou dando, né, nos 4 municípios que envolviam ali a população machacali. Aqui está acabando, gente. Só as ações de prevenção, né, que foram todas interinstitucionais. A notificação e comunicação imediata, ao Ministério da Saúde, aos órgãos devidos, ao IMA, organização de reunião periódica para alinhamento, planejamento das ações de investigação, como que a gente ia prosseguir dali para frente, todo mundo junto, falando a mesma língua, né? Organização e realização de reuniões com a equipe médica local, como que a gente ia trabalhar o serviço de saúde referenciado para receber aquela população. Os profissionais estavam com receio, sim, porque estava correndo tudo muito rápido, né? Como que ia se estabelecer o fluxo de atendimento, o convite ao EPSUS, que foi uma parte fundamental, disponibilização imediata de imunobiológicos para fazer pré-exposição nos 2.500 indivíduos e a profilaxia pós nos contactantes, né, conforme a avaliação de profissional habilitado, a força-tarefa da vacinação, total êxito do DICEI, coloco aqui o DICEI, a gente forneceu a vacina, apoio de RH, mas eles que conduziram atividades de educação em saúde, vacinação dos cães e gatos, em torno de 800 animais, investigação epidemiológica na região, né, pelo IMA, que durante o tempo todo, né, Jomar, a gente se cruzava às vezes, a gente estava por um canto, a gente estava de um lado, o IMA passando para cá, a gente passando para lá. Conclusão, gente.
realmente não foi possível a gente bater o martelo em qual teria sido a espécie animal transmissora. O relato de agressão é compatível com mordedura defensiva de morcego não hematófago. Eu até coloquei um trabalho aqui, um pôster, que tem uma foto de uma residência típica Machacali. Eu levei uma pessoa que trabalha comigo na vigilância de quirópteros em área urbana, nós andamos na aldeia tudo onde nos foi permitido e não há característica mesmo dentro da aldeia de morcego hematófago. Né? Dentro da aldeia, não. Tá? Devido aos hábitos de vida, as crianças podem realmente estar mais expostas ao risco de contrair. Isso aí ficou claro e evidente. E tratou-se do primeiro surto registrado de doenças, da doença em aldeias indígenas do Brasil. Essas foram todas as instituições envolvidas. Agradeço imensamente aqui ao Dr. Rodney, coloquei Ai, meu Deus, espera aí. Cadê o Instituto Pasteur aqui? Ai, Jesus! Jesus do céu, me perdoa, André. Porque é o tempo todo o doutor Rodney, doutor Wagner, o tempo todo, e aquela confusão, e as meninas no laboratório. Gente, o nervoso. Estava nervoso para falar para vocês? Desculpa. E aí, assim, todos aqui, eu não estou listando, dizendo que foi uma pessoa que trabalhou pontualmente, não. Sabe? Todos trabalharam 23 horas respondendo o zap. Vamos fazer isso. Tem que mandar para o Pasteur a FUNED. Não, eu vou ligar. Eu vou ver o que eu vou fazer. Não, a cada 15 dias o avião para o Pasteur. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, foi, assim, literalmente, um trabalho assim, no contexto da saúde única mesmo. E aqui as referências para a apresentação. Pessoal, desculpa, alonguei meu tempo, mas era o que eu tinha para falar no momento. Estou à disposição no final para dúvidas. Obrigada, Ludmila. Vamos passar agora para você mesma, Silene. Boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma, apresentação. A gente vai falar um pouco... Deixa eu só dominar aqui. Aqui. Vamos falar um pouco, da raiva humana transmitida também por saguis e canídeos selvagens, que acontecem aí no Nordeste do Brasil. E a gente, infelizmente, tem realmente esses casos que estão acontecendo com mais frequência, de anos anteriores, aí, vamos dizer assim. Bom, com a melhora, e todo o sucesso que nós tivemos aí do nosso ciclo urbano, a mudança desse perfil é evidente, então a gente tem mais situações que a gente observa, os casos de raiva por morcegos, os casos de raiva por animais silvestres, e o Brasil é continental e a gente sabe que vários ciclos acabam acontecendo. Especificamente, nós temos 2 reservatórios, 2 ciclos que são bem interessantes, que são da raposa, o Cerdócium tus, como é chamado no Nordeste, o cachorro do mato, e o Calitrix jacus, que é o sagui, o soim, e o pessoal do Nordeste está aqui, depois eles podem até colocar os nomes que realmente são dados ali para eles no local. Esses animais, eles têm já considerado realmente reservatórios da raiva, no Nordeste, especificamente, comprovado cientificamente. E ele tem uma abrangência limitada. Na verdade, a gente não sabe aí o que acontece realmente, como esse ciclo funciona. Lá a gente tem aí alguns estudos, mas são poucos. Nós precisamos de muito mais estudos para a gente saber o que realmente acontece e como nós podemos prevenir tanto a raiva em animais quanto a raiva em humanos. Na verdade, hoje a gente só trabalha com a raiva para humanos, para proteger, e não em si com esses reservatórios. Então, falar um pouco do ciclo do canídeo, silvestre, principalmente. Ele, desde a década de 80, a gente tem vários relatos, tanto de animais quanto cães e gatos, e também acidentes com humanos.
a gente vê que é uma linhagem genética que acomete, né, esse ciclo e acaba sendo um potencial problema de saúde pública, né, principalmente para animais de produção, que a gente sabe que teve relatos já da variante de canídeos selvagens em bovinos, caprinos, né, e outros animais. Então, ele é bem determinado entre os canídeos e também, né, com os animais domésticos e o homem. Essa convivência, né, pode a mais proximidade desses canídeos ao campo, próxima às áreas periurbanas, vamos dizer assim, ela tem várias influências. Uma delas os hábitos sinantrópicos, principalmente, né, por procura de comidas para suas crias, ou em momentos que a gente tem excesso de seca ou excesso de chuva, né, e é bem característico do Nordeste. Então, vai ter essa dispersão dos animais. A tendência reprodutiva também é um fator importante, né? E acaba tendo aí essa busca por alimentação, e principalmente aonde eles fazem, nas áreas urbanas, procura por água, e água de esgoto, e lixo, né? Então, eles estão bem antropizados, né? Eles estão entrando cada vez mais no ambiente urbano, porque nós invadimos o ambiente deles, é claro. E também tem relatos, né, de que eles têm uma convivência com cães e gatos, mas isso daí já é muito regional. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Dos casos humanos, né? Então, registros anteriores, a gente tem da década de 90, 2 casos em Pernambuco, posso até confirmar com Duarte depois, mas, a princípio, na década de 90, esses 2 registros nesse estado. E, recentemente, né, na pandemia, nós tivemos a surpresa de um caso de uma senhora de 66 anos que estava passando de moto num determinado local e foi agredida por uma raposa. Está aqui o Assis, que pode contar para nós essa história também, e acabou tendo o dedo decepado, né, na autodefesa. Ela foi procurar o atendimento médico e, infelizmente, o médico não conseguiu fazer a orientação correta, né, pediu para ela ser observada e acabou não fazendo nenhum tipo de atendimento. E essa, infelizmente, né, perdemos a paciente, apesar de tentarmos fazer o tratamento. Em 2021, novamente, tivemos o caso, né, de Chapadinha, uma criança de 2 anos. A suspeita era que um gato, né, tinha mordido essa criança, e, na verdade, o gato estava vivo e disseram para os pais que não havia necessidade de fazer nenhum tratamento, profilaxia. Nesse caso, a criança evoluiu para a raiva. Quando teve realmente a situação, eu falei, gente, vamos investigar, tem alguma coisa diferente. Assim que saiu o laudo laboratorial, que era variante de canídeo, a gente já tinha mais ou menos sabendo, né, qual tinha sido o acidente, porque o avô dessa criança tinha matado um cachorro do mato para pegar banha, que é uma questão cultural dessa localidade. E ninguém tinha percebido que foi esse animal que mordeu a criança. Então, são casos que podem acontecer, acidentes, mas que sempre tem que estar muito alerta a essas regiões, principalmente a profilaxia, né? Então, qualquer acidente por esses animais, a profilaxia deve ser imediata também, a suspeita, né, disso. Aqui a gente tem o número de cães comparado com o número de canídeos silvestres, né, positivos. Então, a gente pode observar que, a partir ali de 2012, 2010, 2015, a gente já tem mais números, né, de canídeos positivos do que mesmo de cães. E ainda temos
mais ou menos, né, de 600 animais positivos, a gente tem 55 ou 60% de variante de canídeo selvagem dos cães. Isso fez parte da minha tese, e a gente verificou que, nos casos, né, de animais positivos, nem sempre a gente tinha na mesma localidade. Então, os casos de raposas, né, não estavam localizados aonde a gente tinha ou o atendimento antirrábico ou o caso de raiva de cão e gato positivo com a variante do cerdócio, e a gente vê que tem uma lacuna muito grande, né? Então, assim, realmente o número de subnotificações ou áreas silenciosas são bem maiores, e a gente pode se surpreender a qualquer momento aí com algum outro caso. Apesar da foto impactante, né, eu sempre mostro, porque isso é uma realidade. Né, isso acontece, isso aqui é a invasão de uma raposa na casa de uma pessoa, e estava do lado do berço da criança. Então, houve a defesa, né, mas isso acontece com frequência. E só dessa forma que a saúde é chamada, ou alguém, alguma das pessoas, para fazer os exames. Então, a gente tem aí, né, a positividade para esses animais. Lembrando que eles sempre são enviados por vigilância passiva, né? Então, animais ou encontrados mortos, ou numa situação dessa, ou em alguma outra atividade, né, que seja por mordedura mesmo, para fazer o exame do animal. E a gente tem essa positividade maior nos estados do Ceará, de Pernambuco e a Bahia. E eu digo para vocês, é só a pontinha do iceberg. A gente tem aqui só os animais que são comunicados para a vigilância e aonde tem a possibilidade de coletar essa amostra e enviar, né, para a localidade de se fazer os exames. É muito interessante a gente verificar que Alagoas e o Maranhão têm a menor frequência, né, do período que eu estudei, principalmente, e acaba a gente tendo que esforçar mais, né, que essa vigilância funcione mais nessas localidades, principalmente porque a gente já teve casos positivos nessas localidades também. Eu quis mostrar aqui também como funciona, né, o perfil das pessoas que são agredidas, que vão procurar o atendimento. Então, um pouco diferente, né, do que a gente vê dos casos mesmos, dos casos que aconteceram, a gente vê aí a questão, né, que acontece mais com homens, né, mais com o sexo masculino, que vão procurar o atendimento. Mas por quê? Essa mordida é mais profunda, e eles não vão nem porque sabem que tem que fazer a profilaxia da raiva, mas pelo tamanho da mordida, pela profundidade que essa agressão, né, que ocorre. E, geralmente, são pessoas, são homens com período produtivo, trabalho, principalmente, né, na roça, onde acontece, e acaba acontecendo os acidentes nas áreas rurais. Ainda com, né, a questão da tese, do meu estudo, foi bem interessante que foram feitas entrevistas com mais ou menos 72 pessoas em áreas onde ocorreram a raiva, né, desses animais. E nessas localidades, que é sempre uma coisa que tem na literatura, que é um costume, que as pessoas querem criar as raposas, isso acabou não aparecendo nesse estudo, né? Então, o Iramuteg, que é um sistema que faz a leitura da análise, né, por todo o discurso que essas pessoas falaram para mim, a gente fez a análise e comprovou, né, que essas 98% das pessoas entrevistadas não gostariam de criar raposa, porque ela compete diretamente com a alimentação deles, que é as galinhas, né, algumas coisas que acabam tendo ali. E a outra coisa que também apareceu nesse estudo é que muitas das pessoas não sabem que têm que ser vacinadas, né?
Então, somente 50% das pessoas acham que a vacina vai prevenir se ela for mordida e for fazer o tratamento. Então, eu considerei bem importante, né, que a gente deve trabalhar mesmo com a questão de educação em saúde com essas pessoas. E já falando um pouco dos saguis, ele também, né, ele está presente no Nordeste do país. A gente não tem outras regiões, né, a positividade por esta variante ou linhagem, como eu aprendi agora. E a gente sabe que ele é um reservatório, né, nessa área, e, infelizmente, acontece casos humanos esporádicos imprevisíveis, né? Então, a gente aí tem a questão de não ainda entender muito bem como é que funciona esse ciclo, mas ela está muito presente no Piauí, no Ceará e em Pernambuco. De 80, né, na década de 80 até agora, a gente tem 22 registros de raiva por saguis, tá? E, geralmente, né, nesses dois estados, eu vou falar um pouco mais da década de 2000 até hoje, a gente tem todos os relatos, né, de todas as pessoas e nenhum fez a profilaxia após a agressão. Então, aqui, né, eles são muito próximos, aqui, ó, Piauí e no Ceará. Então, nós tivemos 5 casos que aconteceram no Piauí e 5 casos no Ceará, tá? Então, né, determinadas datas, e a gente vê, né, que o perfil dessas pessoas acontece muito pela forma que esse animal né, fica, né, com elas. Então, muitas vezes são crianças, né, que acabam pegando também esse animal. Então, a gente tem aí, apesar de a faixa etária maior ser de 21 a 39 anos, que são homens que também vão buscar esses animais para vender, né, para ser comercializado. E a gente tem aí, são 60% das pessoas que são mordidas, né, na região do pescoço, e 50% são mordeduras nas mãos. 80% dessas pessoas também residem em áreas rurais. Aqui a gente tem o nosso perfil dos atendimentos antirrábicos, né? Então, você vê, as mulheres acabam tendo mais atenção em buscar o atendimento antirrábico, e os acidentes e as mortes ocorrem mais em homens. Então, esta é a questão maior, a gente prestar atenção, né, e levar essa educação, essas informações, principalmente para os homens, né, que acabam tendo mais casos, né, por essas espécies. Aqui também o local de exposição, né, como eu já mostrei, acaba sendo as mãos, né, e a área de pescoço. Algumas aqui também demonstram membros inferiores. E nós temos aí, né, ao longo desses anos, os casos de raiva em saguis mesmo. E isso também funciona da forma passiva, quer dizer, são os animais encontrados mortos, alguns animais que tiveram acidentes, e é lembrar que esses animais eles são domesticados, né? Então, no Nordeste, isso é cultural, eles acabam fazendo, né, que esses animais sejam domesticados. E a gente encontra, né, essa positividade. É importante, até na época que a gente estava aí com a epizotia de febre amarela, nós tivemos um grande aumento aí de amostras enviadas para laboratório, e a gente acabou detectando outras variantes que não foi somente a de Calitrix, né? Então, a gente acabou encontrando nos Calitrix variantes de morcego hematófago. Esse trabalho do Benevides, que foi de 2022, a gente mostra aqui, né, quais as áreas, eu sempre tento colocar. Mas, enfim, a gente tem surtos, né, que aconteceram, a maioria no Ceará, mas por quê? A gente tem uma maior detecção no estado do Ceará. Em Pernambuco, né, também tem
aí 16%, né, de detecção de casos, Piauí, né, e Bahia. E lembrando, né, que esses estados nós encontramos as variantes de animais de morcegos. Então, a gente tem aí dos saguis, né, ainda muita coisa para ser pesquisada, para ser estudada, para a gente realmente conseguir não só, né, fazer a saúde, né, humana, que a gente tem mais atenção com isso, mas também com esses animais. A gente não consegue fazer sozinho, né? A saúde não tem como fazer esse trabalho sozinho, e é trabalhado com saúde única, que é a única ferramenta que nós vamos ter daqui para frente, né? Trabalhando não só o Ministério da Saúde, como a meio ambiente e a agricultura, realmente para a gente conseguir descobrir, e a educação também, né? Para a gente descobrir a questão, o que acontece com esses ciclos, né? A gente sabe que pode surgir de uma hora para outra, então, há quantos anos a gente não tinha casos de canídeos selvagens humanos, né, com a variante de canídeo selvagem? E acaba surgindo. E a mesma coisa com os calitrix. A gente teve esse ano, né, então, 2023, nós tivemos o registro de raiva por calitrix por uma pessoa que também não ligou de fazer a profilaxia. Por quê? De repente, era um animal que estava mais domesticado e eles achavam que não ia, né, ter a necessidade de fazer essa profilaxia. Então, é mais uma situação para investir na questão de mostrar para essa população, principalmente, né, aonde a gente sabe que é mais sensível para essa vulnerável para a situação da raiva humana por esses animais, e levar a educação para eles saberem, né, orientar, até mesmo para fazer a profilaxia correta. E a gente também, né, tem todas essas questões de vigilância integrada, né, e lembrar que a gente tem o CIGEL, que pode ajudar, e outras ferramentas que a gente pode também, né, manter as informações, tanto de animais e também da questão da saúde humana. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Silene. Então, agora vamos passar para o Alexander. Boa tarde. Eu acho que é a quarta vez que eu participo desse encontro, simpósio do Pasteur. Já me sinto em casa. Tá? Então, em nome da doutora Andréia, um abraço a todos os colegas de São Paulo. Em nome aos colegas dos estados, nosso decano Duarte, um abraço, representando todos. Então, pessoal, esse aqui é um trabalho que foi feito com muitas mãos, digamos assim. Teve a participação dos municípios de Melgaço, Breves, Portel, Estado do Pará, Panafitosa, OPAS, Ministério da Saúde. Então, assim, eu sou só mais um aqui que participou e estou apresentando. Então, são resultados, né, da pré-exposição que a gente fez numa população ribeirinha. Por que a gente fez isso, né? Isso aqui já foi mostrado, mas é sempre bom salientar com a mudança do perfil epidemiológico da raiva humana, né? A gente diminuiu os casos transmitidos por cão, porém, em 2004, 2005, os casos do Pará e Maranhão, né, transmitidos por morcego. E em 2017, tivemos outro surto em Barcelos, Amazonas, 3 crianças, irmãos. E em 2018, infelizmente, eu pude conhecer essa realidade dos ribeirinhos lá da região do Pará. Então, nós tivemos 10 casos, né, que foi um surto na Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó fica mais ou menos 300 quilômetros de Belém. Né? Numa segunda-feira, a gente estava no GT Raiva, os colegas do Pará ligaram
explicando, ó, tem 4 crianças que morreram, suspeito de meningite, e, à época, tinha 2 colegas que foram a campo, um estatístico e um enfermeiro, e falaram, ó, isso aqui está parecendo ser raiva. E a gente foi para lá para dar um apoio, e chegando lá, outras crianças foram também espoliadas por morcego. Então foram 9 crianças e um adulto, todos morreram, né? Então, assim, eu demorei, quando eu saí de Brasília, 36 horas para chegar em loco lá, né? Avião de Brasília para Belém, de Belém peguei um catamarã que durou 14 horas até chegar em Breves, que é o maior município da região do oeste da ilha de Marajó, e lá pegamos uma ambulância e depois chegamos no local, um rio mais afastado, e esse município de Melgaço, do IDH muito baixo, né? Muita pobreza mesmo, infelizmente. Aqui só a curva epidêmica dos casos, né? Como eu falei, foram 9 crianças. E qual que era a clínica deles? Febre, dor de cabeça, um desconforto respiratório, disfagia, dor abdominal, paralisia, né? Flácida ascendente, né? Confunde com Guillain-Barré, doutor Wagner. Desorientação, hiperacusia, fotofobia. E uma das crianças, eu notei que ela não tinha cialorreia, não. Ela enchia, parecido quando a gente vai ao dentista, que a gente, né, enche de saliva, ela enchia e, de repente, caía aquela saliva. Uma situação muito triste. Aqui, as habitações, a realidade deles são casas em palafitas, né? Eles moram praticamente dentro do rio mesmo, né? E à direita digamos, a locomoção deles. Eles chamam de rabeta. É um motorzinho pequenininho, mas que anda muito rápido. Então, essa é a realidade. As crianças lá, de 2, 3 anos, já aprendem a nadar, vivem dentro do rio, literalmente. A única coisa boa nessa situação foi que eu não sabia da existência dessas unidades básicas de saúde fluvial. O Ministério, se eu não me engano, fez 21 desses aí, tinha um que estava dando o apoio para a gente lá. E depois, nessa situação, né, uma situação muito precária, a gente vacinou na época lá, o pessoal da CESPA, né, 3.000 pessoas, né? A maioria foi para exposição. Mas nessa população, 13% tinha espoliação por morcego, nesse lugar especificamente. E aqui, né, são fotos de espoliação. A criancinha ao lado lá, infelizmente foi um caso, ela tem uma espoliação na testa. Isso aqui já é uma criança que espoliação já recorrente. E aqui, essa foto aqui, no dedo desse menino, essa foto eu tirei com 3 dias que o morcego tinha espoliado ele. Né? Ali um desmodos, que a gente fez captura lá também. E aí que veio o lado bom, né? A gente conseguiu sensibilizar à época a coordenação, o Renato estava coordenador, comprou nossa causa, né? Enfim, fizemos a reunião, agradecer ao doutor Wagner, doutor Sérgio Requenco, doutor Begô, né, que é outro decano nosso aí da Raiva, os colegas, o doutor Júlio Pompei, né? Enfim, todos os colegas de GT Raiva, PNI também. A gente fez um planejamento. E aquele negócio, planejar no computador é uma coisa. Nós tivemos que ir logo. Daí fomos eu, Begô, outros colegas, né, Silene? E chegando lá, o lugar que a gente tinha planejado já tinha feito ação de vacinação, não tinha tanta espoliação. A gente precisava de um local onde tivesse espoliação e sem vacinação. Achamos outro lugar, que foi o Rio Pacajás, né? Que a gente chegou à conclusão? Que a gente ia fazer 2 doses, na verdade, 2 intradérmicas na região do antebraço, 0,1 ml, né? No dia 0 e no dia 7. Então, eram 2 administrações, digamos assim. Quais foram os desafios? Como era intradérmica, a gente teve que capacitar os técnicos de enfermagem para fazer. Mas depois a gente viu que quebrou um paradigma. Não foi difícil deles desenvolverem isso. E tivemos que ter toda a logística, né, de lanchas. A gente conseguiu, o Panafitosa ajudou bastante a gente. Então, qual foi o método? Foi no Rio Pacajá, no período de 9 a 25 de setembro. Então, foi em 2019 esse trabalho. A gente pegou as pessoas acima de 2 anos de idade. A Pasteur também teve fundamental importância aqui, né, Tânia? Enfim, treinamos todas as pessoas, treinamos o pessoal para marcar o ponto no GPS e fomos para o campo.
né? Foi submetido à CONEP esse trabalho. Então, o que eram os nossos objetivos aqui? Prevenir novos surtos de raiva humana com população de risco, né? Principalmente nessa área, digamos, ribeirinha. E avaliar se era produzido depois esses anticorpos, né? Nós utilizamos aí 6 lanchas, né? O suporte, nós ficamos hospedados nessa unidade básica, e a ambulância aqui dava todo o suporte para a gente. No total, foram 41 pessoas, né, que trabalharam nesse projeto, nesse período inicial. Nós fizemos uma metodologia por conveniência de amostragem, né? Coletamos, antes de fazer a vacinação, 150 amostras, para depois ser feita a sorologia, né? E aplicamos um questionário também para essa população. Algumas perguntas que foram feitas. Que a gente queria respostas, né? Qual o custo dessa ação? Quanto que custaria para o Ministério como um todo? Qual a parcela da população com resultados positivos, né? Se havia diferença entre receber 1 ou 2 doses, foi uma pergunta também. Se há diferença de resposta entre aqueles que possuem e aqueles que não possuem história de espoliação. E outros achados com o trabalho que nós obtivemos foi crianças e jovens, se eles responderem melhor que os adultos e idosos, se tinha diferença entre gênero e desempenho das equipes dos vacinadores. Então, aqui é o Rio Pacajá, nós andamos 60 quilômetros. Então, qual foi o nosso método? A gente andou 150 quilômetros, 60 quilômetros, e adentrava para os afluentes 8 quilômetros. Essa foi a nossa área de atuação. Vacinamos quase 3 mil pessoas, 71% nós conseguimos fazer 2 doses e 28% fizemos somente 1 dose. Foram 411 residências, né? Sendo que na calha do rio foi a maior concentração de pessoas. E nos pequenos rios, igarapés, que eles chamam lá, foi o menor quantitativo. Então, a mediana de idade foi 27 anos. Um lugar muito difícil de você... mais pertinho. É muito difícil de se locomover, tem influência da maré nesses rios, então tinha lugar que a gente entrava, não conseguia sair. Então, foi uma ação bem complexa nesse aspecto. E aqui a aplicação da via intradérmica, que foi, a gente acha, uma quebra de paradigma. Quanto que custou isso? R$466 mil como um todo. $1 dá 83 mil dólares. E o que foi mais assim, oneroso é a vacina que gasta mais. Resultados da coleta, né? A primeira amostragem nós conseguimos coletar de 192 pessoas, nenhuma tinha título superior a 0,5. Foram principalmente homens, adultos, né? E 33% nessa amostragem nossa relatava espoliação. Então, mais alto do que no local onde teve o surto. Você imagina, de cada 100, 33 tem história de espoliação. 1 e 2 anos depois nós fomos, e como é uma corte, a gente perde pessoas, né? Pessoas que não estão, outras que morreram, enfim. No primeiro ano, a gente conseguiu a amostra de 92 pessoas, e no final do segundo ano, de 75 pessoas. Os títulos foram superiores a 0,5, foram observados em mais de 62% em ambos os anos, mantendo a proteção dos indivíduos. Então, aí as fotos, esse cidadão, a gente conseguiu coletar a amostra dele no barco, assim, ele estava no catamarã. Outro resultado também é que houve correlação entre os ataques de animais domésticos e localização de moradias como fatores de risco para ataques humanos. E houve também 4,7 mais chances de ataque de morcego em casas mais distantes. Como conclusões, né, desse trabalho, esse projeto ele serviu, né, para apoiar, está servindo políticas públicas para essas populações vulneráveis, né, ribeirinhos, com relação ao risco de espoliação e possível transmissão de raiva. O acompanhamento sorológico ele mostrou que a vacinação promoveu títulos protetores contra a raiva,
A via de aplicação intradérmica, ela provou ser mais econômica e, como eu falei, foi uma quebra de paradigma, né? O protocolo estabelecido, ele gerou títulos protetores, né, acima de 61. Além, se a gente levar em consideração a imunidade, a resposta imunológica, né, é outro fator que provavelmente vai fazer com que essas pessoas consigam produzir anticorpos, mesmo não tendo. E 61% receberam, 61% que tiveram proteção receberam 2 doses. E caiu um pouquinho quando foi somente uma. Indivíduos espoliados, os resultados observados entre os que receberam 2 doses e uma foram parecidos. Né? E isso aqui é muito importante para a gente como política pública. Crianças e adolescentes, né, os jovens, possuem melhor performance quando comparados aos adultos. Então, para a gente fazer uma ação, né, que a gente já tem feito, né, senhor? Foi identificado também uma resposta imunológica para vacina em indivíduos do gênero feminino e houve possível diferença das equipes, que isso é normal, né? O fator ser humano, enfim. E as recomendações é a gente conseguir proceder em novas áreas, inclusão do PNI, a Amanda vai depois mostrar já alguns encaminhamentos desse trabalho, e a gente tem vontade no 5º ano de voltar lá. Vamos ver se a gente vai ter pernas para isso. Né, em 2022, como a Ludmila falou, tiveram esses casos humanos. À época foi feita essa nota técnica do PNI, a Ludmila já mostrou aqui a região, os machacalis, né, os 4 casos. Aí aqui a Operação Gota, que a minha colega Amanda vai apresentar depois, algumas fotos. Então já tem, digamos assim, frutos colhidos desse trabalho né, em equipe. E agora os desafios é a gente expandir isso para os ribeirinhos, porque uma coisa positiva que eu vi lá, que todas as crianças, elas estão na escola e estão vacinadas, né, pelo caso da Bolsa Família. Então, a gente quer, de maneira local, entender como que a gente vai ter acesso a essas crianças lá e aí, doutor Aldo, a gente conseguir começar a fazer esse trabalho, né, mas de maneira estratégica, né? Então, aí a Amazônia Legal é a nossa região que eu acho que a gente vai ter que trabalhar nos próximos anos. Aí, aqui, bem rapidamente, eu vou pedir para... É uma senhora que ela relatando as espoliações dos filhos dela. Vou entrevistar aqui a dona Valzeni. Dona Valzeni, fala para a gente sobre a agressão que o morcego fez no seu filho. Ele mordeu, nós deixamos a lamparina acesa, aí apagou a lamparina, e quando ele amanheceu o dia, ele estava... Nem amanheceu o dia, de noite, ele se acordou, ele veio mostrar o sangueiro que estava no dedo dele. Aí nós fomos ver a rede dele, estava só sangue debaixo da rede e o lençol dele sujo, já estava mordido com você. Tem uns 2 meses? Está com 2 meses. Ele tem quantos anos? Ele está com 20 anos. 20 anos. Aí o outro está com 5, que mordeu. Aí a outra está com 7. Também. Todos foram mordidos? Tudo foram mordidos, esses 3. Tudo nessa época, uns 2 meses atrás? Tudo nessa época. Eles foram mordidos. E eles vão também nas galinhas e nos cachorros? Aí eles vão nas galinhas e vão nos cachorros. Na noite que a lamparina apaga dentro de casa, que eles estão dentro de casa, eles mordem a gente, os cristãos. Tá. Aí à noite que nós botamos eles para fora, morde fora. Se a lamparina apagar, morde fora isso. Tá bom. Só atingido pelo morcego. Obrigado, meu amigo. Então, é a realidade deles lá, né? Assim. Então, pessoal, queria agradecer, né, todo esse trabalho que eu tive a oportunidade de participar, o município de Melgaço, Breves, Portel, né, o Estado do Pará, o Instituto Pasteur, Panaftosa Opas, todos os colegas, agradecer. Essa equipe aí, né, foram 41 pessoas no início, e depois outros entraram. Agradecer a GT Raiva. Obrigado. Obrigada, Alex. Agora, para concluir essa mesa, Amanda, por favor, pode ir. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Instituto Pasteur e a CGZV pelo convite e, em nome do Programa Nacional de Imunizações,
Em nome do diretor Éder Gatti, eu agradeço pelo convite. Eu vou explicar para vocês falar um pouco sobre a Operação Gota, que é uma estratégia do Programa Nacional de Imunizações, junto com o Ministério da Saúde, que conta com a parceria do Ministério da Defesa para levar as vacinas, não somente as vacinas, né, os atendimentos, eu vou explicar para vocês mais adiante, para as áreas de difícil acesso do país, e que agora a gente incluiu a vacinação da pré-exposição antirrábica. O objetivo da Operação Gota é promover o acesso às vacinas, que contempla todo o calendário nacional de vacinação nas áreas de difícil acesso geográfico do país. A gente sabe que o nosso país ele é um país totalmente plural, e a gente tem uma diversidade muito grande e de muitas dificuldades. Quando a gente pensa na região amazônica, por exemplo, a gente tem logística na região amazônica que a gente demora 9 dias para chegar. Então, tem equipes que demoram 9 dias para chegar. Eu também trabalhava nessa região e, na minha realidade, eu demorava 5 dias para chegar na aldeia que eu trabalhava. E, assim, a Operação Gota ela tem essa finalidade de apoiar os estados, os municípios, a saúde indígena, a levar as vacinas nessas áreas que eles não conseguem chegar com tanta facilidade. Aqui, quem são contemplados? A população contemplada são as áreas rurais, população ribeirinhas e indígena. Ali, a Operação Gota, do lado esquerdo, a foto está demonstrando a realização da estratégia lá em Tabatinga, que está acontecendo no momento, no DICEI Vale do Javari. O Vale do Javari ele conta com uma logística muito complexa. É lá que a equipe de saúde demora 9 dias para chegar. Então, o rio são muitas e muitas voltas e eles não conseguem chegar com tanta facilidade. Assim, também é importante dizer para vocês que, após a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, as coisas melhoraram, o cenário foi mudando. A Secretaria de Saúde Indígena ela tem 13 anos. E quando a Operação Gota ela foi instituída, foi no final da década de 80. E aí, naquele período, a gente tinha grandes resultados, muito volume de doses aplicadas, e, com o passar dos anos, a gente tem percebido que a gente consegue chegar, a gente chega lá, a Operação Gota chega em todas essas regiões, mas, graças à criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, existe uma rotina. Então, isso tem sido um ganho muito grande. E ali, também uma foto do DICEI Alto Rio Negro. No fim, a saúde indígena ela faz parte da Operação Gota. Ela ainda faz parte porque uma estratégia de vacinação em área de difícil acesso ela é muito onerosa. O custo para a execução dessa estratégia é muito grande. Então, eles contam com o apoio desse acordo celebrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa. A operacionalização da estratégia ela conta, como eu expliquei para vocês, através desse acordo celebrado entre o Ministério da Saúde e a Defesa, coordenada pelo Programa Nacional de Imunização. E a operacionalização da estratégia toda acontece pelas secretarias estaduais, municipais, distritos sanitários indígenas e a Força Aérea Brasileira. Aqui, essa foto que está aparecendo na tela é lá no Acre. Essa estratégia foi para atender a população ribeirinha. E aí se mistura com a população rural também. Aqui é uma breve linha do tempo para vocês entenderem assim, quando foi que a Operação Gota começou. Em 1989, o Estado do Amazonas ele entra em contato com o Ministério da Defesa para solicitar apoio nas ações de vacinação. Nesse momento aqui, tinha muitos indígenas, ainda existia, era a época da FUNASA, ainda não existia a FUNAI, então a tratativa do atendimento deles era muito complexo, e aí
o Estado entrou em contato com o MD e solicitou ajuda para as ações. Em 1992, houve a primeira interlocução entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa para destinar as ações de imunização para as áreas indígenas. Em 1992, houve o acordo de pagamento de hora-voo, destinado ainda para os estados do Amazonas, permanecendo a prioridade para as regiões do Alto Rio Negro. Em 1994, a Operação Gota recebe um nome e tem a ampliação das áreas indígenas, que contempla agora as regiões do Purus, Juruá, Solimões, todos no estado do Amazonas. A ampliação, em 1995, aconteceu a ampliação para outros estados e a utilização de horas-voo para ampliação de outros estados. Em 1996, o PNI assume a coordenação da Operação Gota, alinhado aos princípios do SUS, garantindo acesso universal para todas as populações que vivem na região de difícil acesso. Em 1997 a 2028, a ampliação para as áreas indígenas, ribeirinhas, dos estados do Acre, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Maranhão foram incluídas. O Maranhão foi incluído em 2008. Aqui a gente percebe que essa inclusão ela aconteceu e depois ela saiu. Nos anos seguintes, a criação da CESAI já aconteceu. Então, nesse momento aqui, o maior volume do atendimento ainda era a população indígena e a secretaria ainda não existia. Então, com a criação da secretaria, o estado do Maranhão sai, Roraima sai, e nos próximos anos, de 2009 a 2023, os estados contemplados é o estado do Amazonas, Amapá, Pará e Acre, que contempla a população ribeirinha, população indígena, de vários distritos sanitários, que mais na frente eu vou mostrar para vocês. E aqui, gente, o planejamento da Operação Gota, ele acontece através de uma reunião que acontece geralmente no final de cada operação. No total, a gente tem 10 missões no ano, e a cada finalização de missão, a gente faz uma reunião no estado do Amazonas e a gente convida todos os coordenadores estaduais envolvidos, o Ministério da Defesa, o Programa Nacional, a CESAI Brasília, né? E todos os coordenadores estaduais e os distritos sanitários envolvidos na Operação Gota. A programação ela é levada em consideração as condições climáticas que podem vir a acontecer, porque a gente utiliza o Black Hawk para levar as vacinas nos lugares mais remotos, e quando está chovendo, a gente não consegue ir. Então, tudo isso é considerado no planejamento. E aí, nesse planejamento, a gente define a quantidade de horas-voos e o valor que vai ficar a missão durante todo o ano. Então, geralmente, isso é feito através de um acordo que a gente celebra, né, através de um TED, que subsidia a operação para os próximos anos. Normalmente, são TEDs de 4 até de 5 anos. As missões programadas esse ano. Aqui a gente tem as missões que já aconteceram. Todas essas missões aqui, elas já aconteceram, exceto a do Vale do Javari, que está acontecendo agora. Então, no total, a gente tem 10 missões. 8 já foi concluída aqui no Alto Rio Purus. Eles tiveram uma outra programação, daí não houve a Operação Gota lá. E aí também é importante explicar para vocês que as missões elas podem sofrer alterações, como eu já disse, a depender das condições climáticas e da necessidade de manutenção das aeronaves. Elas têm autonomia de voo ali, e aí, em determinados momentos, elas param para fazer a manutenção, e às vezes demora 1 ou 2 dias de manutenção, e aí a operação segue. Mas também, como é uma estratégia letiva,
e o Ministério da Defesa tem vários outros compromissos no país, o que pode impactar também a Operação Gota, a execução ali no momento, são ocorrências de emergência em saúde pública, decretos em situação de estado de emergência ou de calamidade pública, que esse ano a gente teve várias situações, a gente teve várias mudanças no cronograma, mas a gente sempre ia adaptando, porque a Operação Gota é uma prioridade muito grande para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Defesa também. Aqui são os resultados da ação, né? De 2019 a 2022, a gente teve mais de 65 mil doses aplicadas. E aqui são os resultados parciais de 2023. A gente já está com o número de doses aplicadas de mais de 48 mil doses. E é importante falar também que o total de doses aplicadas esse ano corresponde a 73% das doses aplicadas no período do ano anterior. E aí a gente ainda não terminou a estratégia, né? Ainda tem estratégia acontecendo. E a gente o que faz a gente pensar também, o Programa Nacional de Imunização, junto com a SAPES e a CESAI, a gente rodou todos os estados brasileiros fazendo um curso que foi cedido pela OPAS, que é a Estratégia de Microplanejamento para Vacinação de Alta Qualidade. Então, quando você fala em vacinação em área de difícil acesso, a gente precisa de um planejamento com muita minúcia, com muito detalhe. Porque imagina você chegar num lugar que você está dias de distância e como você vai voltar ali para resolver qualquer coisa. Então, a gente está avaliando os resultados. O ano que vem, como o microplanejamento acabou agora recentemente, no próximo ano ele vai ser incluído também na estratégia da Operação Gota, mas todos os estados e a CESAI e SAPES foram treinados junto com a gente. E aqui são os resultados da profilaxia da pré-exposição antirrábica humana na Operação Gota. São os resultados de 2022. Aqui, como já foi explicado, a recomendação era somente para a população indígena. E aqui são os valores da população indígena, da população atendida pela missão. Também é importante dizer para vocês que, quando a gente fala de estratégia, de qualquer estratégia, em área de difícil acesso, a gente costuma não perder oportunidade. Então, quando a gente vai para a Operação Gota, tudo foi feito através da imunização. A Operação Gota ela nasceu com esse intuito de levar vacina para as áreas de difícil acesso. Mas isso não é só isso que acontece. Vai atendimento médico, atendimento odontológico, vai toda uma equipe multidisciplinar que faz lá todos os atendimentos. A saúde indígena entra, porque com a saúde indígena, cada etnia tem a sua especificidade. E como ela bem explicou, cada etnia é um mundo. Você precisa acessar ele de forma diferente. E a gente sempre conta com o apoio do agente indígena de saúde, que ele faz a interlocução entre a comunidade e a equipe que está ali. E esses resultados aqui, em relação à vacinação, é muito pelo trabalho deles também, porque a tradução é eles que fazem. Então, a gente tem um resultado aqui total de mais de 3 mil doses aplicadas em 4 comunidades, que aconteceu a Operação Gota no ano passado. E aqui são os resultados desse ano, de 2023. Em 2023, a recomendação do esquema de vacinação da profilaxia pré-exposição antirrábica humana, ela foi somente para as comunidades indígenas. Aí, a gente seguiu como a recomendação vigente da nota técnica 28, ela ficou vigente até um dia desses, né? Que agora saiu a nota técnica 72 de 2016, que recomenda ampliação. E aqui, esse ano, a gente pode dizer que a gente triplicou o valor de doses aplicadas em todos esses distritos aqui, no Alto Rio Juruá,
a população estimada para vacinação foi de 2.950 pessoas, e a gente vacinou com a vacina antirrábica 1.296 pessoas. No Alto Rio Negro, o público-alvo era 7.958, e a população vacinada foi 445, e assim sucessivamente, como vocês podem ver. Totalizando aqui a população vacinada de 9.225 pessoas. E como eu falei aqui para vocês agora, a recomendação é vacinar toda a população contemplada pela Operação Gota. Então, no ano que vem, o nosso desafio vai ser esse: vacinar a população indígena, ribeirinha, população rural, a população quilombola, que a gente ainda não tem muita essa estimativa ali definida, mas a gente está buscando isso também para ir atualizando os dados para o ano que vem a gente conseguir fazer isso com mais detalhe. Aqui. E aqui a conclusão. A Operação Gota atende os preceitos da equidade, da universalidade do SUS, possibilitando o acesso à vacinação nos locais de difícil acesso, que só é possível com a participação da FAB, pela logística do transporte, recursos humanos e insumo para as áreas de difícil acesso, através do acordo celebrado entre o Ministério da Saúde pelo termo de cooperação. Essas operações aqui já foram concluídas, que é a operação do Alto Rio Negro e no Acre. E é uma reflexão aqui que a gente gosta muito no PNI, que falar de Operação Gota é falar da ampliação do acesso à vacinação, do cumprimento aos preceitos do SUS e da justiça social. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Parabéns a todas as palestrantes e ao nosso palestrante. Excelentes apresentações. Vamos, então, passar aqui as perguntas, né, da audiência. A primeira pergunta é do Cláudio Monteiro, aqui do Instituto Pasteur, e ele pergunta para a Ludmila se é possível associar-se os casos de raiva entre os machacalis, né, com a expansão da atividade pecuária. Eu acho que ali, naquele momento que a gente teve a oportunidade, né, de adentrar, o que a gente viu foi uma área extremamente desmatada. A priori, a primeira... um relatório preliminar que a nossa agricultura, né, o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária passou, Jomar está aqui, pode até confirmar, é que nas propriedades, acho que até 4 quilômetros, né, Jomar, não havia espoliação nos animais de produção. Assim, relatos, os produtores, pelo menos naquele primeiro relatório de vocês, não havia relato de perda de animais por sintomatologia neurológica. A gente pensava que haveria, sim, uma parcela enorme de chance de realmente ser morcego hematófago, mas as residências Machacali, elas não são propícias. Né? Assim, eles têm, é uma área extremamente desmatada, com formações rochosas relativamente isoladas. Os indivíduos não apresentavam lesão. Eles tinham costume, eu nem entrei em detalhe, porque o tempo estava corrido, mas eles tinham costume, sim, de manipular alguns morcegos que eles encontravam. Né? As crianças, brincar com os morcegos. Tanto é que uma das tarefas que o DICEI assumiu na tentativa de fazer com que as crianças entendessem que o morcego deveria ser respeitado, né, ter aquele receio igual aos animais peçonhentos, porque as crianças achavam muito parecido com um ursinho, fofinho, peludinho, né, vou passar a mão, então... Mas não tem, a gente percebeu das lideranças, dos antropólogos que nos acompanharam, não tem aquele relato, a população está sendo espoliada. Não tem.
E na área, a gente tem, né, assim, um caso ou outro de raiva em herbívoros, animais de produção de modo geral. A gente até tem um envio de muitas amostras, mas positividade. Mas é uma área propícia se a gente for pensar em geograficamente falando, né? Muito me surpreendeu quando o colega, no primeiro relatório, colocou que realmente os animais das redondezas não eram espoliados. Isso me preocupou. Os primeiros abrigos visitados eram morcegos não hematófagos, tanto que você não fez o trabalho de controle, né? Me corrija se eu estiver errada. Acho que você localizou uma pequena colônia de hematófagos, acho que quantos quilômetros? Mas não é o Ah, tá, desculpa. Pode falar, Gilmar. Mas espoliado, não havia registro de positividade. Sim, a gente não teve. Assim, na visita que a gente fez, Ministério, EPSUS, uma pessoa, né, especializada em morcegos não hematófagos na área urbana, assim, nas residências, a gente não encontrou nada que fosse muito propício em relação a um indício de que ali a gente estaria trabalhando com uma transmissão de raiva por morcego hematófago. Bom, nós já estamos bem atrasados, então vou pedir também que vocês sejam objetivos na resposta. Silene, a pergunta do Bruno Emerson, né, de Campinas. Teve algum caso positivo de raiva em saquis mestiços? Aí ele bota aqui o nome científico, né? É um saqui tufo branco, né? Saqui tufo branco com saqui do tufo preto do Nordeste. Sim ou não? Sagui, ele botou saqui. É sagui. Então, né? Então tá, bom, ele falou saqui, botou um monte de nome, estou acreditando. Sim ou não? Não temos essa resposta, né? Então, a princípio, são somente saguis do tufo branco com a variante saguis calitrix mesmo. Obrigada. Para a Amanda, a pergunta da Gislene de Mogi Guaçu. Ela quer saber como que as amostras de vacinas são conservadas nessas missões. A vacina antirrábica é conservada, como todas as vacinas do Programa Nacional, segue todas as recomendações. A gente recentemente disponibilizou para as áreas de difícil acesso, que conta também, que inclui a CESAI, as caixas de alta qualidade, que é recomendado pela OPAS, né? Pela Organização Mundial da Saúde, que é uma caixa da B-Medical, que são as melhores caixas que a gente tem no mundo. Então, a gente disponibilizou. E a conservação segue como toda a conservação de todas as vacinas do calendário nacional, que fica entre a temperatura 2 e 8. As equipes são treinadas, capacitadas, e a vacinação acontece de forma muito tranquila, gente. Por quê? A Operação Gota conta com o apoio do Ministério da Defesa. Então, ali, a equipe vai com todo o subsídio, com todos os insumos, com gelox para ser trocado. Tem as caixas de 20 litros que a gente acondiciona todo o gelox para ir fazendo o manejo durante a operação, e todos os dias o helicóptero volta para a base. Então, tem toda uma estrutura que a vacina é conservada. Obrigada. Agora, aqui, pergunta do chat. Pergunta para Ludmila.
O Washington Carlos Agostinho pergunta-se: como existiram casos seguidos, qual protocolo de tratamento foi utilizado para os casos? Ou foram mantidos somente sob suporte terapêutico? Vou aproveitar, já vou fazer a pergunta da Silene também, que o Cosme Correia pergunta se a vacina antirrábica deixa o animal imune por quanto tempo? Pessoal, em relação à minha pergunta, foi feita a pré-exposição em toda a população Machacali dos 5.000 hectares, eles estão distribuídos em 5.000 hectares nos 4 municípios, e pós-exposição nos contactantes após avaliação por profissional de saúde. Ok? Complementando também, eu acho que no surto foi realizado o tratamento para as crianças, né? Eu não sei se é essa a pergunta também. Tá, então foi sim, somente uma, né? O protocolo de somente uma criança que foi possível fazer o protocolo de Recife, tá? Quanto à questão da vacina, se for a vacina antirrábica canina, a gente tem aproximadamente 2 anos, né, de durabilidade aí, a imunização no animal, dependendo desse animal, né, gente? Também vai depender de várias situações. Se é saudável, né? A questão da imunidade depende muito disso, uma vez que a gente está usando a vacina de cultivo celular. Obrigada. Tem uma última pergunta aqui que a pessoa não deixou o nome, mas ela parabenizou o Instituto Pasteur pelos 120 anos do evento, o Ministério, né, e a SVS aqui de São Paulo por proporcionar o compartilhamento de conhecimento e atividades à população no Brasil. Ele coloca aqui: gostaria de saber se haverá explanação quanto à vacinação de cidadãos, né, os ACS e os ACEs, né, colaboradores dos estabelecimentos rurais, ribeirinhos e populações de áreas de risco, com atividade periódica na região amazônica. Então, essa é para você, Alex. E ele pergunta também se for do interesse do Ministério, isso será feito com testes para titulação para uma possível segunda e terceira doses. Áreas de risco, né, seja áreas que a gente sabe que tem circulação, a gente indica pré-exposição para pessoas que capturam morcego. Agora, os agentes de endemia de áreas de risco, sim, a gente indica, né? Você pega ali a região de divisa com Bolívia, a região de Ribeirinhos. Agora, a titulação, normalmente, a gente faz para aquele grupo, aquele rol de pessoas, né? Veterinário ou profissionais, por exemplo, que capturam morcego, a área de animais silvestres, né? Mas para os agentes de endemia, normalmente a gente não indica que seja feito. Ok. Então, acho que alguém mais, assim, alguma pergunta? Tá bom, claro. Esqueci de falar uma coisa que foi muito relevante, que, na verdade, foi um marco até na hora da suspeição e das hipóteses formuladas no caso da raiva dos Machacali. Não havia registro de óbito de cães e gatos na aldeia. Não havia. Então, realmente, o que aumentou fortemente nossa suspeita em relação ao evento único acidental durante uma brincadeira. Tá ótimo, gente. Bom, conseguimos aqui, então, pelo menos as perguntas, né? E, mais uma vez, parabenizar a todos os palestrantes. Foi excelente essa mesa. Tenho certeza que teríamos muito mais o que discutir, mas o tempo urge, né? E temos aí que passar para a próxima sessão. Muito obrigada, um prazer enorme. Obrigada pelo convite para poder mediar essa mesa. Muito obrigada.